Bom dia, graça e paz aos filhos de Deus, né? Todos nós somos, né? Filhos de Deus, sou filho de Deus, somos todos herdeiros de um só Pai, né? Tanto faz evangélicos, católicos, espírita, maçons, não importa de que religião seja, todos somos filhos do mesmo Deus. Quero aqui trazer para o teu coração, para os nossos entendimentos, mais uma pérola da graça. E o tema de hoje é um tema bem complicado, né? Porque o sistema religioso ele entende de uma forma diferente e eu estou aqui para explicar a respeito desse tema que é o seguinte tema, ele é assim, que já estamos no reino de Deus, né? Esse é o tema, já estamos no reino de Deus. Já vivemos o reino de Deus. O reino de Deus, nós já estamos nele. Eu aprendi por anos dentro do sistema religioso que eu tinha que buscar o reino de Deus, eu tinha que viver em busca constante do reino de Deus. Para mim entrar no reino de Deus, eu tinha que aceitar Jesus como meu Salvador, seguir uma série de ordenanças dentro das igrejas, né? Para que eu pudesse entrar no reino de Deus. O sistema religioso, eles ensinam que o reino de Deus é o céu, que nós temos que buscar a salvação para que possamos ir para o céu. E a Bíblia, ela me mostra ao contrário disso. A Bíblia, ela me mostra que o reino de Deus é dentro de mim e dentro de você. Para o sistema religioso, o reino de Deus é visível. Para a Bíblia, o reino de Deus é invisível, né? E esse reino de Deus, nós já vivemos ele. E nós não vamos para ele. Nós não buscamos o reino de Deus. O reino de Deus ele foi dado para nós, foi entregue para nós. E esse reino de Deus ele é dentro de nós. Amém? Abre a tua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 17, o versículo 20 e 21. Quero ler aqui o tema desta mensagem. Lucas capítulo 17, versículo 20 e o 21, que diz assim, ó. E sendo interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, ele respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com observação, ou seja, com aparência, né? 21. Nem eles dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Quem disse essas palavras aqui? Jesus, né? Jesus, ao ser interrogado pelos fariseus sobre o reino de Deus, e Jesus fala para eles que o reino de Deus não é um reino visível, né? Que está ali, está acolá, olha lá o reino de Deus, não. Que o reino de Deus é invisível e que esse reino de Deus está dentro de nós. Jesus afirma para os fariseus, o reino de Deus está dentro de vocês. Então o reino de Deus, irmãos, é diferente do que ensinaram para mim, do que ensinam para vocês dentro do sistema religioso, que o reino de Deus é o céu. Não é. O reino de Deus não é o céu. Nós buscar a salvação para ir para o reino de Deus está errado. Nós estávamos fazendo errado. E o sistema religioso continua fazendo errado porque estão buscando o reino de Deus, que é o céu. Mas não é o céu. O reino de Deus, ele é invisível. O reino de Deus, ele é dentro de nós. Acabamos de ler aqui o versículo 21, ó. Nem eles dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, ou acolá, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Então, buscar os céus, a
aceitar Jesus para buscar o reino de Deus, aceitar Jesus para ser salvo, para entrar no reino de Deus, é equivocado, porque o reino de Deus já está dentro de cada um. Está dentro de mim, dentro de você, dentro do crente, dentro do católico, dentro do espírita, dentro do maçom, dentro do mormon, dentro do judaísmo, dos judeus. O reino de Deus está dentro de cada um. Agora, esse reino de Deus, que nós já vivemos nele, nós temos que nos aperfeiçoar nele a cada dia. Como assim nos aperfeiçoar? Agradando a Deus, fazendo as vontades de Deus, fazendo o que agrada a Deus. E ao fazer isso, nós estamos recebendo os benefícios do reino de Deus em nossas vidas. E ao receber esses benefícios que é dado pelo reino de Deus, que o reino de Deus é dentro de nós, então nós temos que buscar aquilo que nós venhamos colher. Colher um bom fruto, colher o bem, fazer o bem, colher o bem, porque se fazer o mal vai colher o mal. Se pecar, se errar, vai colher o mal. Prostituiu, adulterou, vai pagar o preço por isso. Enganou o próximo, vai pagar o preço por isso. Se encheu a cara de cachaça, farriou, festejou, fez as vontades da carne, as obras da carne, vai pagar o preço por isso. Porém, fica fora do reino de Deus. O que é estar fora do reino de Deus? É não entrar no céu? Não. Estar fora do reino de Deus é o quê? É deixar de receber os benefícios que Deus tem para as nossas vidas. Isso é estar fora do reino de Deus, né? O reino de Deus aqui anunciado por Jesus, que Jesus, quando ainda estava entre os homens, né, Jesus de Nazaré, o Jesus de Nazaré, ele ainda era homem. Então, esse reino aqui, ele ainda era um reino físico com Jesus de Nazaré. Porque o Jesus de Nazaré, ele estava em Jerusalém, Samaria, em Nazaré, ele estava entre o povo. Ele era um Deus visível, um Deus físico. Então, era um reino físico, um reino que poderia tocar, que poderia ser tocado, porque ele era o Jesus de Nazaré. Porém, ele afirma que o reino invisível ainda iria vir. Que reino invisível? O reino do Cristo ressuscitado. O Cristo ressuscitado, ele seria assim o reino invisível. O reino pelo qual nós vivemos pela fé. Nós iríamos viver pela fé. Porque era um reino invisível, não podia ver e nem podia tocar. Porém, na época de Cristo, esse reino, ele ainda era um reino visível, palpável, poderia pegar, poderia tocar, porque a lei era visível, o dízimo era visível, o batismo era visível, as ordenanças da lei era visível. Então, ali ainda era um reino visível, o Deus era visível, porque Cristo, Jesus, ele era homem, o Deus que se tornou homem, carne que estava no meio dos seres humanos, então ele poderia ser tocado. Até o Deus era visível. Porém, o reino de Cristo, de Jesus, o Cristo, o ressuscitado, aí sim viria o reino invisível, que foi o reino que Jesus anunciou aos fariseus, que ele viria e que esse reino estaria dentro de nós. Em 2 Coríntios, vamos ver o que o apóstolo Paulo ele nos afirma. Paulo afirma que o Senhor é Espírito, né, e que esse reino ele é invisível, porque Espírito não pode ser tocado, Espírito ele é invisível. Então que nós já vivemos esse reino invisível, que é o reino do Cristo ressuscitado. E o Cristo ressuscitado ele é invisível, porque ele é Espírito. E Espírito não se pode ver, Espírito não se pode tocar, tá?
O apóstolo Paulo afirma isso aqui em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, ó. Estou aqui com a Bíblia, aqui na roça, né? Então, estou aqui. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz assim, ó. Ora, o Senhor é o Espírito. O Senhor é quem? Esse aqui é o Jesus de Nazaré, que ao morrer e ressuscitar, se torna o Cristo, o Espírito, o Senhor Espírito, né? Depois que ele ressuscita, ele é Espírito. E diz aqui, ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí está a liberdade. Então, o Espírito do Senhor está em mim, o Espírito do Senhor está em você, está em nós. Nós somos livres, nós temos a liberdade, nós vivemos o reino de Deus, porque o reino de Deus está em nós. O reino de Deus não está ali, não está acolá, que eu posso olhar e dizer, olá, o reino de Deus. Que eu posso dizer, o reino de Deus é lá no céu, vamos para lá. Vamos nos esforçar para irmos para o céu, para o reino de Deus. Irmãos, é diferente, porque o céu é um lugar para os escolhidos, desde a fundação, desde antes da fundação do mundo. O céu é um lugar aonde todos os predestinados a ir para lá já vão para lá, aceitando Jesus, não aceitando Jesus, espírita, católico, evangélicos, não evangélicos, judeus, muçulmanos, todo ser humano que é escolhido desde antes da fundação do mundo já vai para lá. Por quê? Porque este corpo que eu tenho e que você tem não entra lá. Por quê? Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus. Só que quem é filho de Deus é o Espírito que está nesse corpo aqui. Porque esse corpo aqui é filho de Ana e de Gilberto, que são os meus pais. Porém, o Espírito que está nesse corpo aqui é filho de Deus. E esse Espírito que é filho de Deus, ele veio de lá e para lá ele vai voltar. Quando Deus encerrar na minha vida o propósito que Deus tem na minha vida, esse corpo aqui vai voltar para o pó com as suas emoções, com os seus sentimentos, que é a alma, vai voltar para o pó, e o espírito que está nesse corpo aqui, que é imortal, e esse espírito retornará para Deus com um corpo revestido de glória igual ao de Deus. Esse espírito que é o Filho de Deus vai voltar para lá. Eu aqui, eu, Reinaldo, de carne e osso, filho de Beto e de Ana, filho de Gilberto e de Ana. O espírito que está dentro desse corpo aqui é que é o Filho de Deus. E esse espírito não se perde. Esse espírito já é salvo. Esse espírito já nasceu salvo. Quando eu nasci, em 1982, gerado por Beto e por Ana, eu já nasci com um espírito salvo. Não tem salvação para mim. Não tem por onde eu buscar salvação. Eu já sou salvo. Buscar salvação de quê? Do inferno? Não existe inferno. Salvação de quê? Da grande tribulação? Que grande tribulação? Não tem grande tribulação. Né? Tudo isso é passado, tudo isso já aconteceu. Inferno, traduzindo a palavra inferno no grego, no original, significa sepultura. Seol, Had, significa lugar dos mortos. Se é lugar dos mortos, é sepultura. E é um lugar para onde todos vão. É inferno, é um lugar para onde todos vão. Seja crente, seja evangélico, seja católico, seja quem for, todos vão para lá. Por quê? Inferno é sepultura. Todos vão morrer um dia e todos vão para lá. Porém, o espírito não. O espírito retorna para Deus num corpo transformado de glória. Tá? Essa é a diferença. Então, o reino de Deus aqui, citado por Jesus aos fariseus, é o reino invisível, o reino do Cristo Espírito, o reino do Cristo ressuscitado, o invisível. Jesus de Nazaré não, Jesus de Nazaré todos podiam ver, todos podiam tocar, mas Jesus, o Cristo, é diferente do Jesus de Nazaré.
Porque Jesus, o Cristo, é o ressuscitado. Ele é o invisível. Amém? Tá dando para entender? Olha o que Jesus em Mateus 21, Jesus em Mateus 21 diz. Vamos lá, Mateus, abre a tua Bíblia em Mateus, capítulo 21. Olha o que Jesus em Mateus 21 diz, assim, diz que o reino de Deus foi tirado e entregue para nós. Jesus tirou o reino de Deus de alguém e entregou para nós. Vamos ver o que ele diz em Mateus 21, 42. Mateus capítulo 21, versículo 42 diz assim, ó. Jesus diz, porém, olha, Jesus diz para eles: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a cabeça de esquina. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa aos nossos olhos. Versículo 43, presta atenção, versículo 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Jesus está falando com os fariseus. E será dado a uma nação que dê os seus frutos. Olha a nação aí, você. O reino de Deus foi tirado e dado a você. O reino de Deus foi tirado e dado a mim. Entendeu aí? Eu e você herdamos o reino de Deus. O reino de Deus foi tirado de quem era por direito e dado a um povo que daria os seus frutos. E dado a um povo que merecia. Nós, os gentios. O reino de Deus foi entregue a mim e entregue a você. Nós temos o reino de Deus. Nós vivemos o reino de Deus. Entendeu? Nós vivemos o reino de Deus. Diz Jesus aqui, o Jesus de Nazaré, ele ainda na sua carne, diz aos fariseus, olha só, versículo 43, portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Entendeu? Você foi agraciado, eu fui agraciado, eu fui privilegiado, você privilegiado. Você recebeu o reino de Deus, meu irmão. Você já vive o reino de Deus. Você já está no reino de Deus, né? Diz Jesus de Nazaré. Porém, quem é que vai ficar fora do reino de Deus? Quem fica fora do reino de Deus? Não é o céu, tá, irmão? Mais uma vez aqui, vou explicar para você. Esse reino de Deus aqui não é o céu, né? Porque o reino de Deus, ele já é entre nós. O reino invisível, que já está entre nós. Abra a tua Bíblia no livro de Gálatas, uma passagem bastante conhecida, né? Gálatas. Uma passagem bastante conhecida que está no capítulo 5, versículo 19, que diz assim, ó. Vamos ler a partir do versículo 18, livro Gálatas, capítulo 5, versículo 18, diz assim, ó. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sobre a lei, né? Se nós deixar com que o Espírito Santo nos guia, nós já não está mais sobre a lei. Porque não somos guiados pela lei. Ninguém mais é guiado pela lei se o Espírito Santo de Deus nos guia. Tá bom? Aí no versículo 19 vai me trazer uma lista de quem ficaria fora do reino de Deus. Só que esse fora do reino de Deus aqui não é o céu. São fora dos benefícios que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Tá? No versículo 19 diz assim, ó. Ora, olha só, as obras da carne. Não é as obras de Satanás, as obras dos demônios. Satanás não existe, diabo não existe, né?
Já expliquei isso, que Satanás e diabo não é nome, são uma palavra, um adjetivo com significados, né, de opositor, acusador, né? Então, diabo aqui não é um ser das trevas. Diabo não é um ser das trevas. Então, o que opera na vida do homem não é Satanás, não é diabo, não é demônios. O que opera na vida do homem é a própria carne do homem. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Leia comigo. Ora, as obras do diabo, não. As obras da carne são manifestas. E aqui estão, olha só, é da carne, tá? Não é pomba-gira, não é tranca-rua, não é preto velho, não é enxucaveira, não é Zé Pilintra, não é esses demônios criados aí, não, dentro do sistema religioso, tá? É as obras da carne. Diz assim, ó. E aqui estão elas, ó. Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes a respeito destas coisas vos falo. Olha o que o apóstolo Paulo está nos afirmando após receber a revelação de Cristo. Como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Entendeu aí? Quem é que não vai herdar o reino de Deus? Mas não entrar no céu, como eu já expliquei. Quem pratica essas coisas não vai herdar os benefícios de Deus na vida da pessoa. Paz, amor, alegria, felicidade, cura, saúde. Não vai herdar essas coisas. São pessoas que vão viver, que vivem, pessoas que praticam essas coisas vivem atribuladas, sofrendo, entendeu? São esse reino aqui que as pessoas não vão herdar. E quem é que vai herdar esse reino? E para herdar esse reino quer dizer o quê? O que fazer para herdar esse reino? Versículo 22. O versículo 22 é para os que herdam, é para os que estão, os que vivem o reino de Deus. Olha só, o versículo 22 diz o apóstolo Paulo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei, pois aqueles que são de Cristo já crucificarão a carne com as paixões e consciências. Se vivermos pelo Espírito, andamos também no Espírito. Se vivermos no Espírito, vivemos o reino de Deus, andamos no reino de Deus, estamos no reino de Deus, recebemos os benefícios do reino de Deus. Porém, se andarmos na carne, fazendo as vontades da carne, roubando, matando, prostituindo, adulterando, traindo, enganando, isso sim é obras da carne e receberemos o pagamento da carne. Receberemos a consequência por essas coisas, que é o que? Ficar fora do reino de Deus. É estar fora do reino de Deus. É viver essas coisas é estar fora do reino de Deus. O reino de Deus que agora está em nós, que habita em nós, que é em nós, esse reino que é invisível, nós deixamos de viver ele. E vamos viver as amarguras da vida, os sofrimentos da vida que é causado, que é trazido para as nossas vidas. Vamos viver sem paz, sem alegria, sem esperança. A vontade de viver não tem mais, agora é só vontade de morrer, de que a vida acabe logo. Por quê? Porque estão fora do reino de Deus, não estão vivendo o reino de Deus. Amém?
Olha o que o apóstolo Paulo disse em Colossenses capítulo 1. Abre a tua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Irmão Reinaldo, mas dentro da igreja evangélica, do sistema religioso, nunca me ensinou isso. Nunca me ensinaram essas coisas. Por quê, irmãos? É porque dentro do sistema religioso eles estão preocupados em falar em línguas, em profecias. Culto de ensino dentro do sistema religioso é ensinar que você precisa aceitar Jesus para você ir para o céu, para você herdar o reino de Deus, você precisa ser dizimista fiel, você precisa participar da campanha de libertação, da campanha da prosperidade, você precisa acreditar, participar da Santa Ceia, que não é Santa Ceia e que não é ceia, que é Páscoa e que foi eliminada junto com a lei lá na cruz do Calvário, entendeu? Eles não ensinam essas coisas, por isso que nós não sabemos, nós não tínhamos esse conhecimento. Porém, Deus me trouxe a revelação, eu recebi esta palavra, estou passando para você essas verdades, esta palavra, e você está acompanhando comigo na Bíblia, porque dentro do sistema religioso, irmãos, eu vivi lá por mais de 30 anos e não aprendi essas coisas. Não aprendi essas verdades, tá certo? Hoje eu sei elas, hoje eu entendo e eu explico elas para vocês, passo para vocês. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, olha o que Paulo diz em Colossenses. Olha o que Paulo diz à igreja de Colosso, aos colossenses, tá? O apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. Versículo 13 e 14 diz assim, ó. Ele nos livrou do poder, olha só, irmãos, palavra poderosa, palavra maravilhosa, palavra da graça. Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho. Quem? Né? Deus. Ele nos livrou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu amado Filho. Então, nós já vivemos no reino. Nós já estamos no reino de Deus, né? Nós já estamos no reino do amado Filho, do seu Filho, né? De Jesus ou Cristo. Olha só, no versículo 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue e perdão dos pecados, irmãos. Em Cristo, nós estamos já no reino dele. Em Cristo, nós já vivemos sem pecado. Já não temos pecado. Pecado era a lei. O pecado, ele foi conhecido pela lei. Através da lei, o pecado entrou no mundo. Com a lei, o pecado reinava. Esse pecado aqui era um pecado desde Adão. E esse pecado, de geração em geração, foi chegando. Foi andando de geração em geração até os tempos de Cristo. E Cristo veio para livrar o mundo do pecado e nos colocar no teu reino. Tirou de nós o pecado, tirou nós da escravidão, nos resgatou da escravidão e nos trouxe para o teu reino. Colossenses capítulo 2, olha o que Paulo diz em Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, diz assim, ó. Portanto, nenhum homem vos julgue pelo alimento, ou pela bebida, ou por coisas dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos shabat. Então que ninguém me julgue, que ninguém te julgue pelo que você faz, pelo que você deixa de fazer, dizendo que se você continuar fazendo tais práticas, você não vai entrar no céu, você não vai entrar no reino de Deus, você não vai estar no reino de Deus, você vai ficar fora do reino de Deus, quando Jesus vai voltar e você vai para o inferno. Então que ninguém te julgue a respeito dessas coisas. Olha só, por quê? Porque essas coisas eram sombra, ó, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Porém, irmãos, estão julgando, colocando dentro das igrejas evangélicas um reino visível, um reino físico. Estão colocando dentro das igrejas religiosas um reino que pode ser tocável. Colocando dentro das igrejas
religiosas, obras da lei, um reino visível, um reino tocável, um reino que pode ser tocado. O corpo de Cristo se tornou um pedaço de pão, o sangue de Cristo se tornou um suco de uva, que é considerada a tal da Santa Ceia, tá? O dízimo, obrigações, ordenanças dentro das igrejas, um reino tocável, um reino visível, sendo que nós já vivemos um reino invisível, né? Olha, você não pode, mulher não pode pintar cabelo, não pode pintar as unhas, não pode vestir calça, não pode, o homem não pode vestir bermuda, porque a mulher não pode arrumar o cabelo, não vai entrar no céu, não vai entrar no reino de Deus. Que ninguém te julgue, porque isso era sombra das coisas futuras, era sombra do reino visível, era sombra do reino visível que iria se tornar um reino invisível, um reino que nós estamos vivendo nele. Olha o que Deus por meio do profeta Jeremias disse em Jeremias capítulo 2, abra a tua Bíblia em Jeremias capítulo 2, a respeito das sombras, esse reino. Jeremias capítulo 2 diz assim, ó, abra a tua Bíblia aí, versículo 11 e 12, olha só, o reino visível e o que está acontecendo dentro das igrejas evangélicas, dentro do sistema religioso em geral, não só a igreja evangélica, mas as igrejas evangélicas, infelizmente, hoje em dia está a pior delas. Capítulo 2 de Jeremias, versículo 11 diz assim, ó, alguma nação trocou os seus deuses por outros que não são deuses? Olha a pergunta. Olha a pergunta de Deus ao profeta Jeremias. Alguma nação trocou os seus deuses por outros deuses que não são deuses? Era o que estava acontecendo com Israel. O povo de Deus tinha trocado o Deus do céu, o Deus verdadeiro, o Deus deles, por outros deuses que não são deuses. Os argumentos dentro do sistema religioso de olhar para os seus líderes, estão considerando os seus líderes como se fossem deuses, que não são deuses. Uma pessoa agora, para ser curado de uma doença, de uma enfermidade, para ter uma vida abençoada, ele precisa passar por debaixo da mão de um pastor. Pastor, agora a minha fé está condicionada se o pastor colocar a mão na minha cabeça, orar por mim e eu ser curado. Estão trocando Deus por deuses que não são deuses. Dentro do sistema religioso, as pessoas deixou de entender que o reino de Deus está dentro delas. A cura, minha irmã, está em você. A cura, meu irmão, está em você. A prosperidade da tua vida está em você, não está na condição de você entrar dentro de um sistema religioso e um homem colocar a mão na tua cabeça e ministrar em você o poder de Deus. O poder de Deus já está dentro de você. O reino de Deus já está dentro de você. Não precisa eu, Reinaldo, aqui, colocar a mão na tua cabeça e dizer que eu sou um homem de Deus e colocar a mão na tua cabeça e ministrar em você a cura, ministrar em você a libertação, ministrar em você a prosperidade, a libertação do teu filho das drogas, a bênção no teu casamento. Não está em mim essa condição, meu irmão, está em você mesmo. É em você mesmo, minha senhora, é em você mesmo, meu irmão. O poder de Deus está em você. Mas estão trocando Deus pelos deuses que não são deuses. Quando nós falamos isso, nós não estamos falando só na condição
dos santos, das imagens que tem dentro do sistema religioso católico. Não é só disso que nós estamos falando dos padres que tem lá também, que se consideram deuses com suas missas, com seus paganismos. Isso está acontecendo também dentro das igrejas evangélicas com os pastores. As pessoas estão condicionadas de ser abençoadas através de um homem, sendo que elas deixou de entender que o reino de Deus está dentro delas. O que estava acontecendo em Israel era isso aqui. Porém, o meu povo trocou a sua glória por uma que não beneficia. O meu povo trocou a sua glória por uma que não beneficia. O povo de Israel teria trocado a glória que estava neles, a glória de Deus, por uma glória que não beneficia. O que está acontecendo dentro da igreja evangélica, dentro do sistema religioso em geral, é que para a pessoa ser abençoada, ela precisa tomar um copo d'água orado. Tem que orar num copo d'água e a pessoa beber. A pessoa, para ser liberta, ela precisa participar de uma campanha de libertação. Ela precisa participar da campanha do Corredor do Sal. Ela precisa participar da campanha das portas abertas. Ela precisa participar da campanha da prosperidade, da campanha da chave. Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. Se nós pegar a Bíblia de um do sistema religioso e virar a Bíblia de cabeça para baixo, o que vai cair dessa Bíblia? Só vai cair chave da porta aberta, vai cair porta aberta, vai cair folha de arruda, vai cair pé de coelho, vai cair um monte de coisa de dentro da Bíblia do sistema religioso, mas não vai cair essa verdade aqui, ó. A verdade, a palavra não vai cair. Porque as pessoas estão condicionadas a deuses que não são deuses. As pessoas estão condicionadas, presas, aprisionadas num sistema que elas só podem ser libertas se elas participarem de um culto de libertação. Sendo que a própria pessoa já é liberta, você já é livre, você já está no reino de Deus, o reino de Deus já está em você, o poder de Deus já opera em você, meu irmão. O poder de Deus já opera em você, meu irmão. Você está perdendo o seu tempo indo em uma igreja atrás de um pastor para orar por você, para sua família ser liberta, para o seu marido ser liberto das drogas, para o seu marido se converter, para o seu filho se converter. Você está perdendo o seu tempo, meu irmão, indo em uma igreja atrás de um pastor, atrás de um homem de Deus, para que as portas do emprego sejam abertas para você. Meu irmão, as portas já estão abertas, você já está curado, você já é curado, você já é liberto. Você só precisa tomar posse dessa palavra e colocar ela na tábua do teu coração e entender que você não precisa de um homem de Deus, porque você é filho de Deus, tá? Nós no sistema da graça, nós da graça não somos homens de Deus, somos filhos de Deus como você é filho de Deus. O mesmo poder de Deus que opera na minha vida é o mesmo poder que opera na tua vida. O mesmo Deus que opera em mim é o mesmo Deus que opera em você. Não precisa eu orar por você, não precisa eu te ungir, não precisa você tomar copo d'água ungido. Você já é um ungido, você já é filho de Deus. Versículo 12. Estai atônitos, os céus por causa disto. O céu está atônito por causa do que está acontecendo dentro do sistema religioso. A fé está condicionada de participar de uma campanha de 7 quinta-feiras de cura, de 7 quinta-feiras de libertação. Tem um porém. Se quebrar a campanha, ficar um dia sem ir, já era. Ficar um dia sem ir, irmão, já era. Você precisa estar lá todas as 7 quinta-feiras. Senão o milagre não vai acontecer na tua vida. Que Deus é esse que você está servindo? Que Deus é esse que te resgatou, que pagou o preço por você lá na cruz do Calvário, que morreu por você?
que não tem poder de operar na tua vida, porque você precisa de participar de uma campanha de 7 quinta-feiras. Você precisa da corrente do corredor do sal. E ainda acusam o sistema católico. O sistema religioso evangélico ainda defamam do sistema católico. Vocês estão fazendo a mesma coisa. Estão na mesma situação. O poder de Deus não está operando nas suas vidas. Vocês precisam de tudo isso. E o céu, olha só, e estáis atônitos os céus por causa disso. E ficai terrivelmente tenebrosos, ficai muito desolados, diz o Senhor. Diz o Senhor. Versículo 3. Porque o meu povo fez 2 maldades. Abandonaram-me a fonte de águas vivas e cavaram cisternas para si. Cisternas quebradas que não podem armazenar água. É o que está acontecendo dentro do sistema religioso, meus irmãos. Estão cavando cisternas que não têm água armazenadas. Jesus fala para a mulher samaritana: mulher, se você beber da água desse poço, esse poço que é de Jacó, Jacó faz parte do sistema religioso, Jacó faz parte do sistema da lei. Se você beber da água desse poço, você vai continuar tendo sede. Vai continuar tendo sede, mas se beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. O reino de Deus está dentro de vocês, irmãos. O reino de Deus está em vocês. Bebe desta água e nunca mais terá sede. Bebam desta água e nunca mais terão sede. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos tirar do reino de Deus. Nós já estamos nele, já vivemos nele. Temos que estar aqui para exaltar Cristo. Olha o que Paulo diz em Efésios capítulo 2. Efésios, abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim, ó. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 1. Olha só, versículo 2. Graça seja a vós e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui, irmão, exalta a Cristo. Esta é a maneira de nós exaltar a Ele. Dizer que Cristo, o nosso Pai, que Ele é o nosso reino. É Ele que opera em minha vida. É Ele que opera na tua vida. O apóstolo Paulo está aqui exaltando a Ele. Nós temos que exaltar a Ele, glorificar a Ele, e não a homem, não a deuses que não são deuses. É a esse Deus que nós temos que glorificar e exaltar o teu santo nome. Olha o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Não. O sistema religioso diz que ainda vai abençoar. Que para ser abençoado, só isso aqui não basta. Para ser abençoado, eu preciso de participar de uma centena de ordenanças. Eu tenho que obedecer os meus líderes, eu tenho que obedecer o meu pastor, eu tenho que obedecer, participar da campanha direitinho, ser dizimista fiel. Para mim ser abençoado, eu tenho que passar por uma série de coisas, porque Ele ainda não nos abençoou. Isso que está escrito aqui em Efésios, que o apóstolo Paulo escreveu, diz o sistema religioso que está errado,
que nós ainda não somos abençoados, que nós ainda vamos ser abençoados se nós ter todas essas condições, obedecer todas essas condições que é imposta, que é colocada dentro do sistema religioso. Porém, o apóstolo Paulo diz que, aqui no versículo 3, olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Eu já sou abençoado. Você já é abençoado. Receba, toma posse dessa palavra na tua vida, meu irmão. Versículo 4. Conforme ele nos escolheu, nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. Você já é um escolhido, você já é salvo, você já é herdeiro dele, você já é sem culpa, você já está no reino dele, você já vive o reino dele, você não precisa de mais nada na tua vida, tá? Sai de dentro desse sistema religioso, irmão. Olha esta palavra, o irmão Reinaldo nunca leu isso aqui para mim lá dentro da igreja, eu nunca vi isso aqui lá dentro da igreja, eles não vão ler. Eles não vão dizer que você já é abençoado, porque se eles dizer que você já é uma pessoa abençoada, você não vai lá mais, você não vai dar mais dízimo para eles. Você não vai cumprir mais os votos. O voto é tirado dentro de uma passagem bíblica, Salmo 95, então o valor do voto é R$95. Você não vai participar mais da campanha de libertação, você não vai estar lá quinta-feira 7, sexta-feira de libertação, então se você ficar fora de 7, quinta-feira de libertação, você não vai estar mais contribuindo lá. Então é por isso que eles não dão essa palavra para você, que você já é um abençoado. Versículo 5. E nos predestinou. Predestinou não, irmão Reinaldo. Esquece esse negócio de predestinação. Como assim nos predestinou? Não, precisa aceitar Jesus como Salvador. Precisa aceitar Jesus como Salvador. Precisa batizar nas águas. Precisa tomar Santa Ceia. Precisa ser dizimista. Precisa participar das campanhas. Predestinou, mas não é predestinado. Não, essa palavra aí, essa passagem aí está errado. O apóstolo Paulo se equivocou. Versículo 5. Preste atenção, meu irmão. Preste atenção, minha irmã. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade. Não, irmão Reinaldo, ainda não, porque assim, nos predestinou como filho desde antes da fundação do mundo, desde a fundação dos tempos, mas é preciso aceitar ele ainda como Salvador, porque senão perde a paternidade. Vai perder a paternidade se não aceitar Jesus como Salvador. Ele nos predestinou por adoção por Jesus Cristo. Jesus Cristo já me adotou, já te adotou, você é dele, pertence a ele. Ninguém te arrebata dele. Ninguém te toma dele, você é dele. Versículo 6, para louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez aceitáveis a si, no amado Jesus. Versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue e perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O vento aqui está ajudando, o vento aqui está me ajudando. Calma aí, paciência. O vento aqui está me ajudando. Ô, glória. Versículo 7. Olha só, versículo 7. Efésios, versículo 7 aqui, ó. Versículo 7, perdão, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue e perdão dos pecados segundo a riqueza da sua graça.
e que ele tornou, versículo 8, que ele a tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Versículo 9, tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade, segundo a sua complacência, que propusera em si mesmo. Propusera em si mesmo. Irmãos, olha só. Em que condições da minha vida, porque eu teria que entender uma mensagem dessa aqui diferente? Se eu já sou abençoado, mas eu não sou abençoado. Ele já perdoou os meus pecados, mas eu ainda vivo em pecado. Ele já me perdoou, mas eu ainda vivo em pecado. Estou fora do reino dele. Não vou entrar no reino dele. Nas condições do sistema religioso, esta mensagem que eu acabei de ler para você aqui não tem valia nenhuma. Não tem valia nenhuma. Sabe por quê? Porque você é um pecador. É assim que é ensinado lá dentro da igreja. Você é um pecador. O pecador não tem direito ao reino de Deus. O pecador não tem direito de entrar no céu. O pecador não tem direito disso, não tem direito daquilo. É preciso aceitar Jesus, é preciso passar por todas as ordenanças dentro do sistema religioso. Eu quero ler com você só mais uma passagem aqui, eu já vou estar finalizando em Romanos capítulo 5. Abra a tua Bíblia comigo em Romanos capítulo 5. É bem extenso, eu vou estar no culto mais tarde aqui dando esta palavra. E eu quero finalizar contigo, as horas não espera. Romanos capítulo 5, versículo 17, diz assim, ó. O apóstolo Paulo às igrejas em Roma, né? Lá em Roma, capítulo 5, versículo 17, olha o que diz o apóstolo Paulo aos romanos, ó. Pois, capítulo 5, versículo 17. Porque se pela transgressão de um homem, está falando de Adão, tá? Está falando de Adão. Pela transgressão de Adão, pelo pecado de Adão, o pecado entrou no mundo. Tá? Por Adão, por um homem, o pecado entrou no mundo. Através de Adão, tá? Porque se pela transgressão de um homem, a morte reinou por meio de um. Então, por meio de Adão, por meio de um, a morte reinou. A morte prevaleceu. O pecado prevaleceu. Muito mais os que recebem a abundância da graça. Tá? Se pela transgressão de um a morte reinou, e muitos mais os que recebam a abundância da graça. E do dom da justiça reinarão em vida por meio de um, Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, por meio de Adão, a morte entrou no mundo, o pecado, reinou por meio de Adão. E por meio de Cristo, o pecado foi tirado do mundo. Por meio de Cristo, eu e você reinamos em paz. Por meio de Cristo, eu e você reinamos em vida. Estamos em vida, estamos em paz, estamos no reino de Deus. Irmão Reinaldo, o que nós vamos fazer dentro de um templo de 4 paredes, então, nesse caso? Já que nós já somos abençoados, não precisamos de campanha, já estamos no reino de Deus, não precisamos de campanha, não precisamos de culto de libertação, não precisamos de batizar, não precisamos aceitar Jesus. Então, fazer o que dentro de uma igreja, né? Essa é a palavra. Porque, na verdade, irmãos, nós da graça, nós já somos a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é o templo de 4 paredes, não é aquela placa que você frequenta. Aquilo lá não é a casa de Deus, aquilo lá não é a igreja de Deus. A igreja de Deus é você. A igreja de Deus somos nós somos o templo dele. Então, mas o que nós temos que fazer? Para que ir lá? O que está lá? Fazer o quê? Adorar ele, exaltar o nome dele, glorificar o nome dele, aonde todos juntos vai reunir em uma só fé.
para glorificar e adorar a Deus, porque nós já estamos no reino dele, nós já vivemos o reino dele, já participamos do reino dele, já estamos no reino dele. É isso. Nós temos que estar dentro de um templo de 4 paredes, dentro de uma igreja, né? Que é assim fica melhor de entender, dentro de uma igreja, para adorar e exaltar e glorificar o nome santo do Senhor e pregar a verdade. Pregar a verdadeira, o verdadeiro evangelho de Cristo, que é esse aqui que eu estou pregando para você. Tá? Sem condições, sem imposições, sem obrigações, sem ordenanças, sem lei, porque o sistema religioso está cheio das obras da lei lá dentro. Diz que não, mas está. É batismo. Ah, mas o batismo não está na lei. O batismo não é da lei. Tudo, irmãos, tudo que acontecia antes da cruz fazia parte da lei. Jesus foi batizado porque ele tinha que cumprir a lei. Jesus era judeu. A palavra tinha que se cumprir. João Batista estava lá batizando, mas Jesus estava ali também para ser batizado, para se cumprir a palavra, para se cumprir as escrituras. Ele era judeu, e Jesus, como judeu, ele tinha que fazer as ordenanças da lei, tinha que participar da lei, tinha que obedecer à lei. Ele não poderia ali ainda revogar a lei, tá? Então tudo que aconteceu antes da cruz, tudo que os judeus faziam, tudo que os judeus ordenava ali, fazia parte da lei. O batismo fazia parte da lei, tudo fazia parte da lei. Hoje não, irmão. Hoje nós vivemos pela graça, nós estamos na graça. Todas essas ordenanças da lei foi destruída lá na cruz do Calvário, mas dentro das igrejas, do sistema religioso, não. Estão lá tudo ainda. Ah, mas nós vivemos pela graça, nós estamos na graça. E na graça nós vivemos, e eu sou da graça, e graças a Deus, Deus me libertou. Não, mas não libertou porque você participa de campanha de libertação. Graças a Deus, Deus salvou a minha família, eu e a minha família servimos. Não salvou não, porque você ainda participa do culto da família. É preciso ainda ter a campanha da libertação para sua família ser liberta. Entendeu? Tudo errado. Amém? Graça e paz. Um ótimo dia a todos.